subsídios. Lições Bíblicas. Olá, meus queridos e amados, a paz do Senhor. Estou muito feliz em poder estar aqui trazendo para você mais um subsídio da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu quero te agradecer, muito obrigado pela sua companhia, você que tem nos acompanhado todas as semanas, você que tem assistido os nossos vídeos, deixado aí a sua curtida, o seu joinha, você que tem compartilhado nas suas redes sociais. Muito obrigado pela sua parceria, pela sua companhia. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema, o tema da lição 7, que é benignidade, um escudo protetor contra as porfias. Meus queridos, diversas palavras são usadas para definir benignidade como virtude do fruto do Espírito. Por exemplo, bondade, ternura, gentileza. Então, benignidade no grego quer dizer bondade, retidão e fazer o que é certo. No livro do pastor Stanley Morton, que traz o título Doutrina do Espírito Santo, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ele define benignidade mais ou menos assim: a benignidade é a generosidade que procura ver as pessoas da melhor maneira possível e compassiva e dar resposta branda, que segundo disse Salomão, desvia a ira e evita as explosões de raivas, de iras, para que daí venham as porfias e as contendas. Então, nós entendendo assim benignidade, nós vamos procurar viver mais de forma benigna. Por exemplo, também, na Vulgata Latina, benignidade é benignitas. Trata-se de uma pessoa calma, uma pessoa delicada, uma pessoa cortês, afável, que sabe tratar bem. Então, sumariamente, benignidade ou benigna é uma pessoa bonita, é uma pessoa cheia de generosidade. A presença da benignidade na pessoa faz com que seja uma pessoa doce, meiga. Então, meus queridos, nós precisamos produzir em nossas vidas essa virtude do fruto do Espírito, benignidade. Segundo alguns estudiosos, eles dizem que uma pessoa que tem a benignidade em sua vida está carimbada com o símbolo de Deus, visto que benignidade é a expressão maior da bondade. Então, ser benigno é mais do que ser bom. Ser benigno é ir além do que a bondade pode fazer. Então, meus amados, vamos desejar ter, ou viver, ou praticar essa maior expressão de bondade. Então, quem deseja realmente ver a expressão maior da benignidade, basta tão somente olhar o exemplo de Jesus na sua palavra. Paulo diz que desejamos ser benignos, se nós desejamos ser benignos, devemos imitá-lo. Então, atitudes inflexíveis e severidade não fazem parte do caráter do servo de Cristo, mas sim a humildade, o respeito, a consideração. Precisamos ter em nossa vida a benignidade, uma vez que por meio dela que conseguimos manter a unidade do corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Pois quem é benigno sabe dar valor às pessoas. Então existem alguns cristãos que estão no meio da igreja e não medem esforço para tratar mal ou desvalorizar o seu irmão. E isso, meus queridos, em qualquer lugar. O que prova, então, essa virtude, ou que essa virtude está em nossas vidas,
é essa prática do bem, é o viver bem, é não ter, como vemos na lição passada, a inveja que é obra da carne. Jesus disse que a nossa luz precisa brilhar diante dos homens para que o Pai seja glorificado. E isso acontece quando o crente, meus queridos, procura expressar perdão, misericórdia, amor e trata bem pessoas. Mas quando ele começa a agir mal com as outras pessoas, mostrar-se superior, desfazer dos outros, mostrar-se mais intelectual, ele se torna uma pessoa antipática porque causa antipatia. Se torna uma pessoa indesejável e automaticamente não está sendo uma pessoa benigna. Então, meus queridos, vamos buscar do Espírito viver a benignidade, porque um homem sem a benignidade perde sua identidade de ser humano. Algo muito interessante na benignidade, meus queridos, é que não somente os cristãos a contemplavam como algo divino, imperadores, filósofos, pagãos, historiadores, todos afirmavam que ela expressava a verdadeira imagem de Deus no homem. Então, dentro da Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, a benignidade é definida como tendo sua origem plenamente em Deus. Ninguém tem benignidade de si mesmo. Ela é uma produção do Espírito em nossas vidas. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus é visto como bom. E isso foi confirmado por Jesus. E é claro, que a maior ênfase sobre a bondade do Senhor eterno foi de enviar o seu Filho Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Muitos estudiosos, como no caso de Marcião, olharam para as páginas do Antigo e do Novo Testamento de modo errado. Por isso passaram a entender moralmente a Deus como um ser diferente do que nós podemos ver. As obras da carne e o fruto do Espírito, severo, ríspido, inflexível, foi assim que ele via. Porém, os que serviam a Deus com humildade olharam para a sua bondade como algo bem atrativo, gracioso e suave. Então, no livro História da Teologia, meus queridos, que nós conhecemos, do Dr. Dente, ele escreveu a respeito de Marcião e ele diz mais ou menos assim: essa linha de pensamento aproximou Marcião da doutrina gnóstica, dos dois deuses. Em Marcião, isto era característica de um Deus criador do Antigo Testamento, e era o Deus da lei, que considerava um Deus de severidade e ira, que se vingava de seus inimigos e mantinha seus seguidores em servidão sob a lei. O Deus Supremo, como Marcião o concebia, não era tanto uma essência espiritual abstrata, um Deus infinitamente transcendental. Era antes o Deus desconhecido, que se revelou ao mundo em Cristo. Então Marcião conceituava como Deus da graça e misericórdia, um Deus de amor puro. Esse Deus, segundo Marcião, combateu e conquistou o Deus da lei e da justiça, e por graça pura salvou os que creram nele. Então nós podemos ver que algumas ideias, alguns entendimentos a respeito dessa bondade não têm conexão com o que nós conhecemos do nosso grande Deus verdadeiro. Na enciclopédia de Orlando Boyer, ele fala da benignidade de outras maneiras também. Por exemplo, a benignidade de Deus dura para sempre. E também, a benignidade de Deus leva o homem ao arrependimento. O cristão deve revestir-se da benignidade. A benignidade é uma virtude do fruto do Espírito, como nós vemos em Gálatas 5:22. O cristão precisa viver na benignidade do Espírito Santo. Segundo aos Coríntios,
6:6. A benignidade já foi manifestada em Tito 3, verso 4. E ela também, a benignidade, são pedras preciosas. Ezequiel 27, 22. E também a benignidade vista como bons frutos. Jeremias 24, verso 2. Então, a bondade de Deus é imensurável. Ela é cosmológica, atinge toda a natureza e beneficia até o mais vil pecador. Deus mostra a sua benignidade a todo tempo. Isso porque é impossível ele deixar de agir assim, pois jamais se esquece de ser benigno. Isso é maravilhoso, saber que Deus não esquece de ser benigno. Tudo o que acontece de bom em nossa vida vem de Deus. Às vezes não entendemos o seu trabalhar, não entendemos como ele age. Todavia, como diz o apóstolo Paulo, em tudo devemos dar graças. 1 Tessalonicenses 5, 18. Pois esse mesmo apóstolo, o apóstolo Paulo, meus queridos, ele ensinou que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Cremos que Deus está no controle das coisas e tudo o que acontece em nossa vida é por causa da sua benignidade. Então, meus amados, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus benigno. Esse é o nosso maior exemplo de seguirmos, de vivermos a benignidade. Então, quem não tem um coração transformado pela palavra, pode inclinar-se às coisas dessa vida e esquecer-se de Deus. Mas quem inclina o coração para a palavra de Deus, ele vence. O desejo do salmista, no Salmo 119, é que o seu coração se apegue à palavra de Deus, já que desse modo poderá vencer a cobiça pelas coisas materiais, como também os falsos valores desse mundo vil. Então, meus queridos, se nós inclinarmos à palavra de Deus, nós teremos condições de ser benignos, e sendo benignos, não haverá inclinação mundana ou carnal em nossa vida. Aquele que anda no temor do Senhor, ou seja, em plena reverência para com os mandamentos divinos, com certeza desfrutará das promessas de Deus. Há um temor no coração do salmista. Por exemplo, o opróbrio que temos, ele diz, ele não queria afogar-se nas zombarias dos homens, de modo que não correspondesse com os ensinos dos mandamentos. O salmista diz que os juízos do Senhor são bons. João diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. João capítulo 5, versículo 3, 1 João 5, versículo 3. Nas palavras do salmista entendemos que os mandamentos do Senhor são benignos. Eles servem para educar e orientar, pois o que Deus deseja é que seus filhos sejam instruídos para a salvação. Por exemplo, está escrito também em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. E nós podemos notar no Salmo 25, verso 8, onde está escrito que Deus instruiu os pecadores a respeito do seu caminho. E isso prova o quanto ele ama a todos e busca a salvação de todos. Por meio dos ensinos divinos, o homem toma conhecimento de sua santidade, misericórdia e benignidade. Então, meus queridos, falar dessa benignidade divina é algo espetacular, uma vez que por intermédio dela, o homem pode entender algumas coisas importantes sobre Deus. Por exemplo, Deus manifesta a sua benignidade aos pobres. Nós vemos isso no Salmo 68, verso 10. Também, para os que confiam nele, ele manifesta a benignidade no Salmo 68, verso 10. E para os que esperam nele também, no Salmo 34, verso 8. E ela vem também para aqueles que o temem, no Salmo 31, o verso 19.
também para os que buscam amparo nele. Neemias 1:7. O homem do presente século, meus amados, pode desenvolver a benignidade no seu viver. Todavia, isso não depende dos seus esforços, nem tampouco acontece pelo fato de desfrutar da bondade divina. Para de fato ser benigno, é necessário que o Espírito Santo plante essa virtude na vida de cada pessoa. Desse modo, o homem poderá ser benigno. Caso não seja assim, iremos lamentar terrivelmente como o salmista. Um mundo sem pessoas realmente benignas desviam-se todos juntamente e se fazem imundos. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Isso no Salmo 53, o verso 3. A benignidade humana é relativa, não perdura para sempre. Ao contrário da benignidade que vem do Espírito Santo do Senhor, ela é bela, maravilhosa e dura para sempre. Quando o cristão, meus amados, procura viver segundo a lei do amor de Deus, nós temos grandes benefícios dessa benignidade. Por exemplo, em muitas passagens do Antigo Testamento, nós destacamos a importância da benignidade. Mas agora nós vamos ver também, apresentar os benefícios à luz do Novo Testamento. No livro dos Salmos, nós vemos falando da benignidade de Deus, onde está escrito: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Então, por mais que tenhamos falhas e cometamos erros, sempre teremos a compreensão da bondade de Deus. E isso era o que o rei Davi sabia. Mesmo diante dos seus erros, ele sempre pôde ver o agir de Deus. Por isso que em toda e qualquer situação, ele louvaria o Senhor. Quer fosse em noites escuras ou em dia ensolarado, daí a expressão em todo tempo. Os que provam da bondade de Deus jamais desejam abandoná-lo, dado que os benefícios dessa bondade são grandiosos. Paulo diz que por meio dela, o homem é levado ao arrependimento e abandona o pecado. Romanos capítulo 2, versículo 4. O que é confirmado também pelo apóstolo Pedro. Claro, que essa bondade não faculta a oportunidade para alguém pecar o quanto quiser. Pois é bom lembrar que Paulo diz que a bondade vem também acompanhada da severidade de Deus, em Romanos, no capítulo 11, versículo 22. Então, meus queridos, falando dos benefícios dessa benignidade, atente para o versículo que nós vamos citar agora. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Tito 3:4. Então, na explicação, meus queridos, desse versículo, diz um grande escritor, Paulo pinta um quadro em cores escuras, com exagerada autoacusação, mas reflete com exatidão sincera e repugnância que ele, como cristão, sentia ao relembrar o tipo de vida em que ele e outros cristãos convertidos, tal como Tito e os cretenses, tinham sido envolvidos. Não foi nada do que eles mesmos tinham conseguido realizar, mas sim somente a intervenção de Deus pôde tirar daquela vida passada de outrora. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, é que ele consegue, o ser humano consegue desembaraçar. Foi assim que Paulo diz que eles conseguiram desembaraçar daquela vida. Nesse texto, nós entendemos que benignidade de Deus é uma ação salvadora. Quem passa a viver a benignidade é perdoado e transformado em uma nova criatura e tem a capacidade espiritual para ser bom para com o seu próximo. Meus irmãos, oremos e estejamos debaixo da orientação do Espírito Santo. Deixemos que as suas virtudes estejam em nossas vidas. Vamos viver de forma benigna.
Paulo pediu à igreja de Éfeso que cada crente fosse benigno para com os outros, pois já somos educados pela graça de Deus. Efésios 4:32. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero poder ter contribuído com algum comentário nesse subsídio da lição 7 para você. Que Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus. Amém.